Ai, que delícia o verão, muitas festas, muita praia e junto com todo esse movimento a gente gera muitos resíduos. Para falar sobre esse tema tão importante, estamos hoje com a vizinha de Patamares, Leide Latti. Tudo bem, Leide? Tudo bem, Patrícia. Leide, ela é mestre em sustentabilidade e responsável pela pauta ESG em grandes festas e eventos. Nós geramos muito lixo. Essas festas, no verão, então, é um número muito grande, não é? Com certeza. Acho que, em média, em uma festa, são produzidos 2 quilos de resíduos por pessoa. Então, e fora o que a gente tem de cenografia, de deslocamento. Então, se a gente for pensar no processo inteiro de uma festa, de um festival, a gente tem um passivo ambiental significativo. Eu daria para as pessoas 2 dicas principais. A primeira é a autorresponsabilidade, então descartar corretamente o resíduo que é produzido. A segunda é cobrem das festas, dos festivais, dos lugares que vocês frequentam, qual é a gestão de resíduo que está sendo realizada nesses locais. Então, a partir desse movimento, a gente consegue fazer uma transformação, entender que tem um público conectado e preocupado com as questões ambientais, vai fazer das organizações mais responsáveis e mais conscientes. E poderia também ter, assim, você falando, uma cartilha tanto para turistas quanto para os moradores no verão terem essa atuação, né? Como é que faz esse trabalho educacional? Também. Quando a gente fala de trabalho voltado para impacto ambiental, quase todos precisam ser acompanhados de uma ação educativa. Então, se a gente faz uma ação de gestão de resíduos, a gente precisa educar o público a qual é a gestão que está acontecendo naquele local. É de resíduos sólidos, é resíduos orgânicos, a gente está separando pelo tipo de material ou só recicláveis, qual é esse processo do resíduo. Então, em alguns festivais a gente costuma colocar a estação de reciclagem ao vivo, aberta para o público entender que a lixeira é o início do caminho do resíduo e não o final. E você atuou tanto no Afropunk e agora você está no Festival de Verão, né? Quais são as ações que estão sendo feitas lá no evento? Então, no Festival de Verão, esse ano a gente tem um grande destaque que é para o Plano de Adaptação Climática. O Festival de Verão é o primeiro festival do país a ter um plano de ação e adaptação climática, pela temática, pela grandiosidade do festival, mas também porque a gente vai ter, nesse ano, o verão mais quente dos últimos 25 anos. Pelas mudanças climáticas e também pelo segundo ano do El Niño, a gente vai ter o pico do El Niño. Então, a gente criou ações para que o público se sinta confortável. A gente precisa adaptar o público a essa realidade climática, mas a gente também entender que o festival gera impacto ambiental e gera emissões de gás do efeito estufa e minimizar e compensar e neutralizar essa contribuição que o festival dá para as mudanças climáticas. Então, um plano de ação e adaptação climática vai nesse sentido. Mas agregado a isso, tem também ações voltadas para a eficiência energética, gestão da água, redução de consumo da água, a gestão de resíduos completa, resíduos sólidos, resíduos orgânicos, a gestão de alimentação e ações sociais em diversas frentes e também educativas, né? No festival vai ter muita interação com o público, todas as ações. Tudo isso acontecendo lá dentro enquanto acontece o show, tem toda essa ação também sendo desenvolvida. Também. Então o público vai conseguir ter contato com áreas de sombreamento, vão ter pontos de hidratação, vai ter estação de compostagem, estação de reciclagem, tem várias ações educativas previstas para acontecer, ações para o público e ações também de interação. Então é bacana um festival entender que ele pode ser um agente de transformação positiva e atuar nesse sentido. Muito tem se falado justamente desse calor, né? E como assim as festas têm você falou a respeito disso, né? Pontos de hidratação lá no Festival de Verão. Como é que você vê essa questão para o Carnaval esse ano? Então, o Carnaval, o público vai sentir um pouquinho. É preciso que a gente entenda, e aí a gente fala no âmbito público e no âmbito privado, já que o Carnaval de Salvador ele mescla essas duas frentes de atuação. Então é preciso entender que a gente precisa preparar a população, preparar as pessoas que trabalham lá. Então, será que as equipes de brigada, de socorro médico estão com a sensibilidade
para essas questões, lógico que sabem tratar, mas sensibilizar Sim. nesse sentido, né? Então, a segurança, toda a equipe que trabalha dentro do carnaval precisa estar um pouco sensível a isso. E também as estruturas, né? Os camarotes, os trios, pensar no horário, pensar como o público está sendo exposto, incentivar o público ao uso de protetor solar, a hidratação durante todo o percurso, já que o carnaval é uma festa muito longa. Sim. Então, tem muitos pontos de atuação, tanto para o poder público quanto para o poder privado. Quando a gente está no carnaval, na rua, a gente vê, né, o acúmulo de resíduos, como a rua fica com muito descartes ali, né? Tanto o cheiro da cidade, em Salvador falado muito disso. Que ações cada um pode fazer para diminuir esses impactos, para que a gente tenha uma festa bacana e que mantenha, né, a cidade limpa e agradável? É um ponto muito interessante esse, porque a gente volta à conversa da autorresponsabilidade. Então eu não posso descartar a minha latinha em qualquer lugar contando com um catador independente que vai passar para catar. Ao mesmo tempo que a gente precisa cobrar das festas, dos blocos, dos camarotes, qual é a gestão de resíduos que está sendo feita. No carnaval especialmente, aí eu tenho uma visão muito particular de que o carnaval precisa mudar no sentido de que as ações precisam ser em loco. Então, cada bloco que passa na avenida precisa ter a sua equipe de catadores. Cada bloco precisa ter sua equipe de agentes de limpeza, para a gente conseguir reduzir esses impactos. A gente precisa entender que o meu bloco causa um impacto ambiental e eu sou responsável por isso. A minha presença como foliã dentro do festival causa um impacto ambiental e eu preciso ser responsável por isso. Eu, quanto foliã, destinando meus resíduos e cobrando dos blocos, e os blocos também atuando de forma preventiva nesses impactos. É um assunto lindo, é um assunto, mas eu vejo que tem realmente ainda as pessoas, um trabalho educativo, um trabalho, por mais que a gente já vinha se falando há muito tempo, ainda estamos no início da conscientização. Como é que você vê essa temática no futuro? Como é que é a chama da sua esperança com relação à sustentabilidade? Primeiro, que a gente consiga pensar de forma mais inteligente. Hoje a gente vive problemas que foi causado para solucionar outros problemas, né? Então, o problema do resíduo era um problema de embalagem há muitos anos atrás. Então, plástico há muitos anos atrás foi uma grande solução. Hoje é um grande problema. Então, que a gente consiga ter soluções mais inteligentes, pensando no futuro e pensando no todo. Então, a começar com embalagens mais inteligentes, mais sustentáveis, mais naturais, biodegradáveis, e entender as soluções de uma forma ampla. Muito do que a gente tem hoje de problema, no passado foram soluções. Então, vamos aprender com o passado e tentar fazer um futuro diferente. Você é esperançosa? Você tem com relação a esse futuro? É difícil. Você é atuante na área, militante da área. Então, o que é que você almeja, né? Eu até como pesquisadora tenho grandes ondas de desesperança, porque o problema é um problema amplo e diverso, mas a gente não pode perder, né, esse sentimento de que é possível mudar. Mas mudança de hábito é muito difícil, engajamento ambiental é muito difícil. As pessoas não aprenderam que elas são parte da natureza e aprenderam que a natureza é um serviço para o ser humano. Então, precisa vir de uma mudança de pensamento que é muito primitiva, assim, muito inicial, né? Mas eu acredito que sim. Eu acredito que hoje, se a gente olhar no passado, tem uma movimentação, as pessoas estão mais conscientes. A gente está aqui hoje falando desse assunto, é um sinal de mudança, de preocupação. Então eu acredito sim numa mudança, mas acredito que a gente precisa caminhar mais rápido. Mais rápida? Com certeza. E como é que cada um pode fazer para essa mudança ser mais rápida? Internalizar isso, porque muitas vezes eu tenho consciência disso, mas eu me pego muitas vezes não agindo assim. Uma distância entre o meu conhecimento e a minha ação. Eu prefiro jogo aqui mesmo no lixo errado, entendeu? Então, tem uma dica que eu gosto muito, que é de multiplicar, né? Nós somos 7 bilhões de pessoas vivendo por aqui, nessa bolinha. Então, multiplique todas as suas ações por 7 bilhões. E aí a gente vai entender
se é uma ação positiva ou se é uma ação que a gente precisa mudar. Então, é legal isso porque a gente consegue pensar no impacto das nossas pequenas boas ações e também ter um olhar mais crítico para as ações que precisam ser modificadas. Obrigada, Leide. Eu também sou esperançosa do futuro, viu? Eu acredito que a vida será melhor no futuro. Muito obrigada.